Distribuição normal. Neste vídeo, apresentaremos a distribuição normal e discutiremos algumas de suas propriedades, como a regra 68, 95 e 99,7%. Essa regra ficará mais clara adiante. Também vamos introduzir scores padronizados, comumente conhecidos como score Z, e vamos dar exemplos de como encontrar probabilidades e percentis sob a curva de distribuição normal. As variáveis na natureza são quase normalmente distribuídas. Um exemplo comumente usado é alturas. Vamos dar uma olhada em uma distribuição de alturas registradas de brasileiros residentes em Alagoas que se alistaram no serviço militar em 2019. Como são residentes de Alagoas e provavelmente representam uma amostra aleatória da população do estado, esperamos que suas alturas sigam a mesma distribuição de altura de todos os homens alagoanos. Neste gráfico, a barra azul mostra a distribuição das alturas dos homens residentes em Alagoas, e a linha vermelha é a distribuição normal. Podemos ver que as alturas dos homens alistados quase seguem a distribuição normal esperada, exceto pelo pico a partir de 1,70 m, que apresenta a barra mais elevada, ultrapassando a linha da curva normal. Isso pode indicar que os homens arredondam suas alturas um pouco mais do que o habitual à medida que se aproximam de 1,70 m, buscando uma altura psicologicamente cobiçada. Como acabamos de ver, a distribuição normal é unimodal e simétrica. Você também pode ter ouvido falar que ela é chamada de curva de sino devido à distribuição que se assemelha a uma forma de sino. No entanto, não é apenas qualquer curva unimodal simétrica que segue a distribuição normal. Para isso, é necessário diretrizes muito rígidas sobre como os dados são distribuídos em torno da média. Embora muitas variáveis sejam quase normais, nenhuma é exatamente normal devido a essas diretrizes rigorosas. A distribuição normal tem dois parâmetros: média, que normalmente denotamos como μ, e o desvio padrão, que normalmente denotamos por sigma. Aqui vemos duas distribuições normais, uma centrada em 0, com desvio padrão 1, e outra centrada em 20, com desvio padrão 3. Esta é uma boa representação de como mudar o centro e a dispersão altera a forma geral da distribuição normal. Então, quais são essas regras rígidas que regem a variabilidade dos dados em torno da média da distribuição normal? Para dados quase normalmente distribuídos, temos que 68% das observações ficam até um desvio padrão de distância da média, 95% ficam até 2 desvios padrões de distância da média, e 99,7% ficam até 3 desvios padrões de distância da média. É possível que as observações fiquem 4, 5 ou até mais desvios padrões da média, mas essas ocorrências são muito raras se os dados forem aproximadamente normais. Podemos também usar a regra 68, 95, 99,7 para estimar o desvio padrão de um modelo normal, dado apenas alguns parâmetros sobre a distribuição dos dados. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Um médico coleta um grande conjunto de medidas de frequência cardíaca que segue aproximadamente uma distribuição normal. Ele só relata 3 estatísticas: a média, 110 batimentos por minuto, o mínimo, 65 batimentos por minuto e o máximo, 155 batimentos por minuto. Qual das seguintes opções é mais provável que seja o desvio padrão da distribuição? Disseram-nos que a distribuição é normal. Então, a primeira coisa que devemos fazer é desenhar a curva normal. Agora, marcamos nossa média a 110 no centro. O mínimo dos dados é 65 e o máximo dos dados é 155. Vamos fazer uso do fato de que, em uma distribuição normal, quase todos os dados estão dentro de 3 desvios padrão da média. Se o desvio padrão for 5, podemos calcular o mínimo e o máximo esperado como 110 mais ou menos 3 vezes 5. Assim, o mínimo esperado seria 95 e o máximo esperado seria 125. Esses pontos finais não atingem os pontos finais da nossa distribuição. Assim, os batimentos cardíacos observados devem ter um desvio padrão maior do que 5. Se o desvio padrão for 15, o mínimo e o máximo esperados serão 65 e 155, respectivamente. Estes parecem bem na marca. Podemos igualmente calcular o mínimo e o máximo esperado para um desvio padrão de 35, bem como 90.
E podemos ver que os pontos finais que obtemos dessas escolhas são muito altos ou muito distantes da média. Portanto, a melhor escolha entre estes é um desvio padrão de 15, o que nos daria que dentro de 3 desvios padrão estaria o mínimo e o máximo dos dados. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. O chefe de admissão de uma faculdade quer determinar qual dos 2 candidatos obteve melhores resultados em seus testes em relação aos outros examinados. Pamela, que tirou 750 pontos no Enem, ou Jimmy, que marcou 73 pontos no vestibular tradicional. Também nos disseram que as pontuações do Enem são quase normalmente distribuídas com média 600 e desvio padrão de 150. E as pontuações do vestibular são distribuídas quase normalmente com média 70 e desvio padrão 10. Podemos desenhar a distribuição das pontuações do Enem e ver que Pamela marcou 150 pontos acima da média. Da mesma forma, podemos ver que Jimmy marcou apenas 3 pontos acima da média das pontuações do vestibular. No entanto, não podemos simplesmente comparar essas pontuações brutas de 750 versus 73 e dizer que Pamela teve desempenho melhor porque sua pontuação é maior, já que são medidas em diferentes escalas. Então, aqui estaremos comparando maçãs e laranjas, o que não sabemos fazer. Em vez disso, queremos descobrir quantos desvios acima das respectivas médias de suas distribuições Pamela e Jimmy marcaram. O desvio padrão do Enem é 150, então Pamela marcou um desvio padrão acima da média. Para calcular isso, primeiro calculamos quão longe Pamela está da média. Temos que 750 menos 600 e então dividimos pelo desvio padrão de 150 e descobrimos que ela é um desvio padrão acima da média. O desvio padrão do vestibular tradicional é 5, então 73 pontuação de Jimmy menos a média 70 dividido por 10 nos dá 0,3. Então Jimmy só marcou 0,3 desvios padrão acima da média. Traçando esses valores na mesma distribuição, podemos ver que Pamela realmente teve desempenho melhor do que Jimmy. Esses valores são chamados de pontuações padronizadas. Definimos o score Z como o número de desvios padrão que uma observação fica abaixo ou acima da média. Calculamos o score Z de uma observação como essa observação menos a média dividida pelo desvio padrão. Então, por definição, o score Z de uma média é zero, porque nós simplesmente estaríamos conectando a média com a própria observação e obteríamos um zero para o numerador em nosso cálculo. As pontuações padronizadas também são úteis para identificar observações incomuns. Normalmente, observações com scores absolutos acima de 2, de modo que são 2 desvios padrão abaixo ou acima da média, ou algo além disso, são consideradas incomuns. Percentil é a porcentagem de observações que ficam abaixo de um determinado ponto dos dados. Graficamente, é a área abaixo da curva de distribuição de probabilidade à esquerda dessa observação, ou seja, o percentil é a probabilidade acumulada até determinado ponto. Hoje em dia, os percentis são facilmente calculados usando computação. Por exemplo, em uma planilha do Google, a função normDist dá o percentil de uma observação, dada a média e a distribuição da distribuição normal. Assim, o percentil de menos 1 para uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1 é estimado em cerca de 0,1587. Lembre sempre de esboçar suas distribuições e não confie apenas nos números que o computador está cuspindo para você. Certifique-se de que você compreendeu o que está fazendo. Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido. Sabemos que as pontuações do Enem são distribuídas normalmente com média 600 e desvio padrão 150. Também sabemos que a Pamela tirou 750 pontos no Enem, querendo descobrir qual é o percentil dela. Assim que descobrirmos que a distribuição é normal, a primeira coisa a fazer é sempre desenhar a curva, marcar a média e sombrear a área de interesse. Aqui temos a distribuição normal com média 600. E para encontrar a pontuação de percentil associada a uma pontuação de 750, sombreamos a área sob a curva abaixo de 750. Podemos fazer isso usando a planilha e a função normDist. Então, aqui, o primeiro argumento é a observação de interesse.
O segundo argumento é a média e o terceiro argumento é o desvio padrão. Isto retorna um percentil associado de 0,8413, o que significa que Pamela marcou melhor que 84,3% dos estudantes examinados pelo Enem. Note que a função normdist sempre produz a área da curva abaixo da observação dada. Se nós realmente quisermos descobrir a área acima da observação, nós simplesmente precisamos tomar o complemento deste valor, uma vez que a área total sobre a curva é sempre 1. Então, Pamela teve nota pior do que 1 menos 0,8413, o que equivale a 15,87% dos participantes do Enem. Também podemos usar as mesmas propriedades da distribuição normal padrão, ou seja, a distribuição de score Z, para encontrar valores de corte correspondente a um percentil desejado. Aqui está um exemplo ilustrando isso. Uma amiga de Pamela disse que ficou no top 10% no Enem. Qual é a menor pontuação possível que ela poderia ter obtido? Lembre-se, as pontuações do Enem são normalmente distribuídas com média 600 e desvio padrão 150. Estamos procurando um valor de corte para os 10% mais altos da distribuição. Este é um problema diferente daquele que trabalhamos anteriormente, pois desta vez não sabemos o valor da observação de interesse, mas nós sabemos, ou pelo menos podemos obter, o seu percentil. Como a área total sob a curva é 1, o percentil associado ao valor de corte para os 10% superiores é 1 menos 0,10, que é igual a 0,90. Também podemos resolver isso na planilha do Google, só que usando a função norminv desta vez. A função norminv é o inverso da função normdist e serve para encontrar o valor da observação, ou o valor de corte, para um determinado percentil. Além de fornecer o percentil, também é necessário indicar a média e o desvio padrão na função norminv. Como sabemos, a média, o desvio padrão e também o percentil, o valor de corte para os 10% superiores ou os 90% inferiores da distribuição das pontuações do Enem é 792,2. Em outras palavras, se você marcou acima de 792,2, você sabe que está no top 10% da distribuição. Recapitulando, neste vídeo nós vimos como avaliar se uma distribuição é ou não quase normal usando a regra 68, 95, 99,7%. Vimos que o score Z padronizado de uma determinada observação é o número de desvios padrão que essa observação fica acima ou abaixo da média. Também mostramos como calcular o percentual abaixo de uma observação para a distribuição normal usando tecnologia da planilha.